sombrodocosa. Reine de que sambranana breca sombrodocosa. Reine de o Espírito do Senhor nesse lugar. Reze, o Senhor se move como você quer, trazendo resposta, trazendo renovo. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Pessoas nesse lugar provando da paz que excede todo entendimento, confiando além do entendimento. Uma confiança onde em algumas situações vai parecer loucura, mas você não vai se apegar com o seu entendimento. Você vai dar um passo de fé sobre a palavra. Um nível de confiança maior. Um nível de confiança maior. Um nível de dependência maior. Um nível de amor maior. Um nível de entrega maior. Um nível de rendição maior. A new level of surrender. Se você ora em outras línguas, começa a encher esse lugar. Rode que sempre babaca sendre que sambrocose. Rinde de brida bracase. Oh, rabraca sendre que sambre babaca sembrocoso brocose. Rinde de que sambracasa. Vamos, vamos, vamos. Ele merece o nosso melhor. Ele merece o nosso melhor. Ele merece a nossa melhor entrega. Ele merece nossa rendição. Vamos ler. Uma igreja da palavra. Uma igreja do Espírito. Se movendo juntos. Se movendo juntos. A tua unção, Senhor, sobre esse lugar. A tua unção sobre esse lugar. Tem seu coração. Uma pergunta. Let me ask you something. Se o homem mais rico dessa terra If the richest man on this earth te fizesse uma transferência agora, would make a lodgement into your account now, resolveria todos os seus problemas? would it solve all your problems? Eu tenho certeza que você não ficaria assim. I am Que sure legal. that you wouldn't remain like that. Oh, that's so cool. Deixa eu te dizer, provavelmente Let me tell you, probably isso não vai acontecer. this is not going to happen. Mas essa palavra, But this word, ela garante tudo o que você it precisa. guarantees everything. O que é that que you você need. precisa? What do you need? Deus tem. God has. Deus tem God has it. um nível de confiança maior. A level of trust, a bigger level of trust. Não se apegando higher às level. coisas naturais. Do Não not, confiando em homens. do not trust in natural things and do not trust men. Confiar além do entendimento. Trust beyond your Provérbios understanding. capítulo 3, verso 5. Proverbs chapter 3 verse 5 Fala sobre isso. speaks about that. Confiar além do entendimento. To trust beyond your understanding. Eu não sei se você tem percebido, I don't know if you have mas desde realized it, sexta-feira, but since Friday, Deus tem comunicado algo à igreja. God has communicating something to Aquela the church. ministração de ontem, para você que estava aqui, That ministration of yesterday, if you were na here. sexta-feira eu não sabia o que o pastor iria pregar. On Friday, I didn't know what Pastor E Emmanuel foi was uma going to construção. preach. It was a construction. Sexta-feira foi falado Friday was said sobre sermos filhos. about being children. Antes de ser servos, Before we are somos servants, filhos. we are children. Ontem falou sobre buscar o Senhor. Yesterday Uma we spoke busca. about seeking for the pursuit of the Lord, Falando de intimidade. talking about intimacy. Então o Senhor está trazendo um entendimento para a The igreja. Lord is bringing to the Igreja, understanding of the church. ouça a voz do Espírito falando. Church,
Listen to the voice of the Spirit nível de talking. intimidade maior, A bigger level of intimacy. nível de rendição maior. Higher level of Se quer que as surrender. coisas mudem, If you want things to change, se quer que as coisas avancem, if you want things se to go entregue por further, completo. surrender yourself completely. Deus não quer você pela metade. God doesn't want you in half. Não deixe que nada te roube de ser totalmente dele. Do not allow you anything to rob you from being. Existem coisas, Gabriel, que completely podem me roubar de ser totalmente dele. Is there things that could rob me from being completely His, Gabriel? Trabalho, Work, dinheiro, money, muitas outras coisas. many other things. Mas não deixe que nada But do not let te anything roube rob you de ser totalmente dele. to be completely His. Que esse ano de May 2026, this year of que o 2026, Senhor está fazendo nessa conferência, what the Lord's doing in this Ele está conference, dizendo, aumente o nível de intimidade. He's saying, come on, Filho, eu increase estou the aqui. level of intimacy. My children, I'm here. Antes de você fazer o que você faz, Before you do what you do, eu te quero. I want you. Eu te quero. I want you. Um nível de intimidade maior. A higher level of intimacy. O que é que a Life Spirit Church precisa esse ano? What does Life in the Spirit Church needs this year? Um nível de intimidade maior. A higher level of intimacy. Um nível de intimidade A maior. higher level of intimacy. Amém? Você pode se assentando. You may sit down. Pessoal da música, muito obrigado. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu orando ao Senhor a respeito de hoje de manhã, que nós I was iríamos praying conversar. to the Lord about this morning, Eu quero seguir o fluxo do Espírito. and I would like to follow the flux of the Ele Spirit. tem feito essa construção, como eu falei, começou He sexta-feira para os He's ombreiros. He's making these constructions. He started on the Antes Friday. de você servo, você é filho. Before you are servant, you are child. Um nível de intimidade maior. A higher level of Ontem foi intimacy. falado sobre isso também. Yesterday we also spoke about this. E hoje eu quero conversar, dar uma continuidade de algo que eu toquei na sexta-feira. And today I would like to continue with something that I started on Friday. E eu já queria que você abrisse em 1 Tessalonicenses I would like for you to open the first book of Thessalonians, 5:23. 5:23. Quero que você leia comigo, I would like for you porque to tudo que read nós with vamos me. falar aqui deve estar pautado na palavra. Because today we're going to talk about something that is in Não the é uma Word. opinião de Gabriel, é o que a It's palavra fala. not my opinion, it is what the Word says. 1 Tessalonicenses 1 Thessalonians 5:23. 5:23. Diz o seguinte: It says, que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então eu queria que Daniel colocasse aquela imagem novamente. Para os que não estavam aqui na sexta-feira, nós tocamos um pouco, né, if you were not here on Friday, we touched a little bit. sobre nós somos um espírito, We are a spirit, nós temos uma alma we have a soul, e nós habitamos no and corpo. we dwell a body. Isso que eu te mostrei aqui That's what está I na showed palavra. here. What I showed here is in O the espírito Word. é quem nós somos. The Spirit is who we are. Eu dei esse exemplo sexta-feira, I gave this example quando o on homem Friday. pecou, When the man o Senhor sinned, Adão, cadê você? the Lord said, Adam, where are you? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Didn't God know where Adam Sabia, was? mas He ele knew. estava desconectado But espiritualmente. they were not connected spiritually. Estava morto espiritualmente. He was dead spiritually. E quando nós aceitamos a Jesus, And when we embrace Jesus, esse espírito é recriado. this spirit is recreated. Então, nós somos um espírito. So Todas as we are a coisas foram spirit. feitas novas, recriadas. Everything was made new. Nós temos a alma. We have a soul. O que é a alma, Gabriel? What it is a soul, É o Gabriel? nosso intelecto, It is our understanding, nossas vontades, our will, nossos desejos. our desires. Então, parte daqui. So it starts from Nós here. temos o corpo, que é essa carcaça, como eu disse sexta-feira. We have the body, que todos which nós is this temos. carcass, and we also had. I Mas said it on essa Friday. aqui, o espírito e a alma andam juntos. But here, the spirit and the soul, they walk together. O que a palavra fala, que aqui separa, é a própria palavra.
what the word says, that what Quero separates que você is the abra word comigo para himself. você ver na palavra. Abre comigo em I'd like Hebreus capítulo 4, For you to open with me Hebrews chapter 4, capítulo verso 4, 12. verse 12. Hebreus 4. Hebreus 4, verso 12. Hebrews 4, verse 12. Diz o seguinte: It says, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra é a única forma de separar essas duas the coisas que andam word is the juntas. only way to separate those things that walk together. E hoje existe aqui, And você today, nasceu de novo, there is here. You were seu born again. espírito foi recriado, Your spirit was agora rebuked. você é uma pessoa nova em Deus, Now you're a new person in God. você tem condição de se relacionar com Deus You pelo are Espírito, able to connect it with God through the Spirit. mas a alma é But um the dever soul, nosso It's our duty renovar. to renew it. É o que fala Hebreus não, Romanos capítulo That's what 12. says in E eu Romans quero que chapter você abra 12. comigo lá. Hebreus capítulo 12. Hebreus não, Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Romans chapter 12, verse 2. E fala o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora, se nós fomos recriados em Cristo Jesus, nós If temos um we were espírito novo. recreated in Christ Jesus, we have a new spirit. Existe uma briga entre o espírito There is a fight between e a spirit carne, ou and the seja, flesh, alma e corpo. Essa or briga aqui, nós somos soul and body. recriados. We are recreated. Existe esse confronto. There is this battle. Algo que nasceu de Deus, que está pronto, Something that was born from God and it is ready, mas o que nós precisamos fazer é a nossa parte, que é but a we need alma, to do our duty, renovar which ela. is to renew our souls, para que ela fique alinhada so it gets com o que aligned já aconteceu dentro de nós. with Foi what no already espírito. happened inside of us in our spirit. E eu quero que você abra comigo And I would like for you to open with me Gálatas, Galatians capítulo 5, chapter 5, verso 24. verse 24. Vou esperar você abrir, que eu quero que Gonna você wait for confira you na to palavra. open. Diz o seguinte: e os que são de Cristo, você é de Cristo? Amém? Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, existe uma forma correta. A There partir... is a correct way. Desculpa, sorry. Existe uma forma correta. There is a correct A way. partir do momento que nós nascemos de novo, Starting from the nós moment that aceitamos we a are born Jesus, again, we nós embrace não, Jesus. nós não vivemos mais pela alma, We don't live by pelo que the a soul nossa anymore, carne quer. by what our flesh wants. A Bíblia indica viver por dentro, The Bible tells us to viver uma live vida in no our inside, Espírito, to live a life porque in o the Spirit, Espírito foi recriado because segundo the Deus. Spirit was recreated Todas according as to coisas God. foram feitas novas. Everything was made new. Aí vamos para outro versículo. So let's go to another verse. Vamos para outro versículo. Let's go to another verse. João capítulo 3, John chapter 3, verso 6. verse 6. Diz o seguinte: It says, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e você nascemos de novo. Amém? you Todos aceitaram a and Cristo. I were born again. You all embraced Jesus, Então agora right? nós devemos andar pelo Espírito. Now we should walk by the Spirit. Agora, Gabriel, o que é andar no Espírito? No, Gabriel, what it is to walk by the Spirit, with the Spirit, by the Spirit? É andar segundo a palavra It is to walk according to the Word e andar segundo os princípios de Deus. and to walk accordingly to the principles of God, Não segundo as nossas vontades, and not accordingly to o our que eu will acho, or what I think, mas o que a palavra fala. but what the Word says. E pensando nisso, nessa luta contra a carne e contra o Espírito, que And fica essa thinking briga, about that battle between flesh and spirit, Romanos capítulo 8, verso 5, versão NVI. Romans chapter 8, verse 5. Romanos capítulo 8, verso 5, Romans chapter 8, verse 5. diz o seguinte: It says, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne,
para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que é que o Espírito deseja. Uau, que texto maravilhoso. What an amazing passage. Esse mesmo versículo, The same verse, a partir do verso 6, diz, starting from verse 6. em outra tradução, diz o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-la. Agora, Gabriel, o que é mentalidade? What it is to have the mind of God. Mentalidade é padrão de pensamento. It is your pattern of thought, Se your eu, line of thought. se eu penso de uma forma, If I think in one way, eu vou agir de acordo com aquilo que eu pensei. I will act accordingly. Ou seja, So, se eu penso nas coisas desse mundo, if I think about the things of this world, eu vou agir como o mundo. I will act like it. Agora, se eu penso como a Now, palavra, if I think like the eu word, vou viver de acordo com a I palavra. will live accordingly to the word. E isso nós devemos fazer todos os dias da And nossa that's vida. what we should do every day of our Todos os lives. dias nós Every devemos day. ver o que tem chegado na nossa mente. We must see what is coming to our minds. Sabe, você não pode impedir um passarinho de voar sobre sua cabeça, You cannot stop a bird from flying around you, mas você pode impedir que ele faça um ninho. but you can stop it from making a nest. Amém? Amen? Então, padrão de pensamento So your line of thought, modula meu comportamento. it will shape my behavior. Assim como eu penso, The way I think, eu vou agir. it's the way I Então, I se eu act. penso como o mundo, So if I think like the world, eu vou agir the como o world, mundo. I will act like it. Se eu penso como Deus, If I think like eu vou God, agir de acordo com a palavra. I will act according to Amém? His Então, word. vamos para outro versículo aqui. So let's go to another verse here. E eu quero te dar uma característica de pessoas que têm andado na carne. I would like E to não give you a do Espírito. characteristic of people who live in the flesh and not the spirit. Lucas capítulo 6, Luke chapter 6, verso 27, verse 27. diz o seguinte: It says, digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que odeiam, bendize os que maldizeis, orai pelos que caluniam. Vamos lá. Alguém que está com a mentalidade da carne, someone that has the mentality of the flesh. se alguém falar mal de você, você vai agir como? If someone's bad mouths you, how are you going to act? Você vai reagir You're going to react com a forma que você pensa. with the way that you think. Então, se alguém está falando mal de você, So if someone's bad mouthing you, você vai lá e revida. you go there and you react and you Isso é do it the same way. Isso é estar andando na carne. That's how to be walking in the flesh. Agora, se você tem a mentalidade voltada para o Espírito, Now, but if your line of thought it's turned to the spirit, se alguém fala mal de você, if someone bad mouths you, você vai orar por ela. you're gonna pray for that person. Rapaz, eu vou dizer uma coisa que não acontece aqui, só acontece lá em Leiria. I'm gonna tell you something that doesn't happen here, only in Portugal. Acontece alguma situação na igreja, Some situation happens in the church. houve algum atrito entre duas pessoas, There was a fight between some people, e as pessoas começam a postar indiretas no Instagram. and they start to post like Só acontece things lá, on não the acontece Instagram, you know, hits on the Instagram. It only happens there. It doesn't happen Não here. acontece aqui. It doesn't happen in here. Isso é bom se avaliar. We need to evaluate Você está that. andando na carne, You are walking by the flesh, like the flesh. mas a vontade de Deus é que você ande no Espírito. But the will of God is for you to Se tem walk in the alguma coisa spirit. errada, vai até a pessoa, If conserta there is something wrong, go to the person, fix it, e ama aquela and pessoa. love that person. O amor constrange. The love ashames. Essa é a vontade do Senhor. That's the will of Então God. não ande na carne. So do not walk by flesh. Talvez essa atitude Maybe está this ocorrendo ainda attitude that is still happening porque seus pensamentos estão pensando como o mundo. because your line of thinking is like the Por world. isso que a palavra fala em renovar a mente. That's why the word says about renewing our minds. Ah, Gabriel, ocorreu alguma situação na igreja, o irmão Gabriel, está something fazendo happened isso, in está the fazendo church, aquilo. and that brother is doing this, is doing that. Eu gosto de algo que nós carregamos lá. I like something that we carry there. Se eu não faço parte nem do problema, If I'm not a part of the problem nem da solução, or the solution, eu não devo se meter. I don't need to be between myself in the middle. Amém. Amen? Porque
Porque muitas das vezes nós estamos nem por dentro do contexto do que Because many aconteceu. times we don't even know the context of Queremos everything sair that dando happened. opiniões. And yet we would like to Isso to é give andar our na opinion. carne. That's walking by the flesh. On the flesh. Você não está andando de acordo com o que está dentro. You're not walking according to what's inside. Outra característica de uma pessoa que está andando na carne. Another characteristic of a person that walks in the flesh. Eu quero que você abra lá João capítulo I would 15. like for you to open in John chapter 15. É que ela perde a alegria da salvação. You know, that person loses the joy of salvation. Ela começa a fazer as coisas por It fazer. start doing things just for doing it. Sabe, começa uma frieza espiritual. They started to cool down the spirit. Agora não é mais relacionamento, é Now they obrigação. don't have it's no longer about a relationship, but an obligation. Essa não é a vontade de Deus. That's not the will of God. Não deixe que nada te roube a alegria da Do not salvação. allow anything to rob the joy of salvation from you. A nossa alegria Our joy só de saber que Ele nos tirou do império of das trevas knowing that He took us away from the house empire e nos colocou no reino do Filho do seu amor. and put us on the kingdom of His loving Ele nos child. resgatou. Nós estávamos indo para o inferno. He ransomed us. We are going to Isso hell. deve ser a nossa alegria. This should be our joy. Nós não devemos viver por causa das circunstâncias. A We nossa should alegria não not depende das live circunstâncias. by circumstances. Our joy should not depend on it. O que é externo é felicidade, What's external, it's happiness. que é passageiro. Uma hora você está feliz, Which can outra hora pass você us. não. One time you're happy, the other time you're not. Mas a alegria do But Senhor foi the colocada joy em of nós. the Lord. Sorry? A alegria do Senhor foi The colocada em joy nós. of the Lord was put on us. Então não deixe que nada roube de você essa alegria. So do not let anything to Alegria rob da you from this salvação. joy. The joy of salvation. Vamos ler esse texto. Let's read this text, this passage. Olha o que Jesus fala. Look what Jesus says. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. Uau! Esse é o desejo do Senhor para nossas vidas. This is the desire of the Lord for our lives. Plenos, Fulfilled. que nada nos roube a nossa alegria. And nothing will rob us from Mas our uma joy. pessoa que está andando na carne, But a person that is walking in ela the começa a flesh, se esfriar. it starts to cool down. Ela começa a ver o mundo de uma forma It starts diferente. to see the world in a Ela different começa a way. ver os defeitos da igreja. It starts to see the bad things on the church. Ela começa a achar que apenas ela é perfeita. This person starts to think that she's the only perfect Se person. você acha que é perfeito, If you think you're perfect, se você encontrar uma igreja que é perfeita também, and if you also find a church that is perfect, não vá para lá que ela vai ficar imperfeita. don't go there because it will start to be imperfect. Porque você não é perfeito. Because you're not perfect. Nós não somos, nós estamos buscando melhorar. We're Nós not estamos perfect. crescendo no Senhor. We are seeking, we want to improve, we are growing in the Lord. Eu disse sexta-feira, se você está vendo o problema, você é a solução. I said on last Friday, if you are seeing the problem, that's because you are the solution. Então não deixe que nada roube sua alegria. So don't let anything to rob your Não joy. seja um profissional do evangelho. Do not be a professional of the gospel. Não fique pensando como foi falado ontem. Do not keep thinking, as was said yesterday, Serviço na igreja, os dons. because the service on the church Não é or plano the de carreira. gifts, it is not a career plan. Ah, eu sou uma hora sou evangelista, depois eu vou para I'm an presbítero, evangelist, depois then eu I'm vou gonna fazer be isso. a presbyterian, then I'm isso. gonna be steward. Não é sobre isso. It's not about that. O Senhor te confiou dons e talentos. The Lord entrusted you with gifts and Dê talents. respostas ao Senhor com aquilo Give que você tem dentro. answers to the Lord with what He gave you. Você é um espírito recriado. You are a rebuilt spirit. Outra coisa que essas pessoas Another começam thing. a se esfriar espiritualmente. That these people, they start to cool down in the A spirit. igreja se torna algo normal. Ah, The domingo eu vou church pro culto. begins to be something ordinary. Começa Oh, going to the service. Orar sem expectativas. They start to pray without expectation.
tá com doença, se o Senhor quiser, o Senhor me "Oh, cura. they are sick, oh God, if you want, you can heal me." Tem coisas que nós devemos perguntar ao Senhor realmente There qual é a are vontade dele. things that we should ask the Lord, what it is your will? Mas tem coisas que o Senhor já falou na sua palavra But que there é are vontade. other things that the Lord already spoke in His Word. Com That is doença. true. For example, with O disease. Senhor já levou sobre si todas as nossas He dores e already took enfermidades. upon Himself our disease and infirmity. Então é a vontade do Senhor. So it is His will. Certa vez um homem pergunta, Senhor, é da sua Once vontade a que man eu, asked que the eu seja Lord, curado? The Jesus Lord, disse sim. is it your will for me Seja to be curado healed? conforme a sua fé. Yeah, the Lord says, yes, be healed. Então é a vontade do Senhor. So it is the will of the Lord. Amém. Amen. Aleluia. Vamos lá, vamos dar sequência. Eita agora. Vamos lá. Aleluia, Senhor. Nós lemos um texto We read a passage sexta-feira last Friday. sobre aquele texto de Apocalipse, capítulo 2, The passage in Revelation chapter 2. que falava que eu tenho contra ti que That abandonastes o primeiro amor. What I have against you is that you forsook the first love. Esse final de semana o Senhor está nos sacudindo. This weekend the Lord is shaking us. Porque naquele texto fala, eu conheço tuas obras, Because eu in conheço o que that você passage, faz. the Lord says, I know your act, know your Ele works. reconhece o que nós temos feito. And He acknowledges that we have actions, that we have works. Mas volte ao primeiro amor. But go back to the first love. E Ele não está dizendo que você tem que voltar a ser como você era antes. And He's not saying that you should go back to be who you were before. Ele está falando da disposição do seu coração. He's talking about the willingness of your heart. Aquela pureza do evangelho That simples. purity of the gospel, the simple one. Eu venho para a igreja para I adorá-lo. come to the church to worship. Não importa quem está tocando, It quem doesn't está matter who is pregando. playing, who is preaching. Eu quero receber do Senhor. I want to receive from the Lord. Isso é a simplicidade do evangelho. That is the simplicity of the É gospel. viver pelo It Espírito is to mesmo. live by the Spirit. Porque nossa carne, Because our flesh, nossa mentalidade, our mentality, muitas das vezes queremos many times, apenas ouvir o que nós queremos. we only want to hear what we want to hear. Que Deus tem aquilo para fazer na minha That vida. God que has Deus this tem- to do in my life or that. E realmente Deus tem grandes coisas para And fazer truly, na nossa God vida. has amazing things to do in our lives. Mas isso é consequência. But this is a consequence. Nós amamos Ele por quem Ele é. We love Him because of who He E não por is. aquilo que Ele pode nos dar. And not because of what He can give us. Amém. Chegou um tempo mesmo de se inclinar This is the para time o Espírito. to bow down to Sabe, the é como uma Spirit. palmeira. Se você It's pensa like a palm nas coisas tree. da carne, você vai If you estar think pendendo. about the flesh stuff, flesh things, Mas se você pensa nas coisas do but Espírito, you think about the things of the Spirit, abre comigo lá em Mateus capítulo 27, open with me in the book of Matthew, chapter 27, 3 e 4. 3 and 4. Deus está nos chamando nessa manhã God is calling us in this morning para um arrependimento genuíno. to a true repentance. Esse final de semana Ele nos enxertou de palavras, This weekend, He de filled correções, us with words and corrections. e Ele quer que a gente se arrependa. And He wants us to repent. Mas deixa eu te dizer, But let me tell you, arrependimento, repentance, não remorso. it's not remorse. Existe uma diferença There is a difference entre arrependimento e between remorso. repentance and remorse. Arrependimento é metanoia, Repentance, it's metanoia. é mudança de mentalidade. It is the change of your line of thought. Ou seja, renova com a palavra You're renewed by the word e muda de direção. and you change the direction. Gabriel, se eu estou fazendo uma coisa errada, Gabriel, if I'm doing something wrong, se arrepende e muda de Repent. direção. and change the direction. É isso que a palavra está falando. That's what the word is saying. Agora, remorso, Now, remorse, nós vamos ver aqui um texto. we're going to see here in the word. Vamos ver primeiro aqui Mateus capítulo 27, Matthew chapter 27, verso 3. Está falando sobre verse Judas. 3. It's talking about Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo Jesus fora condenado, tocado de remorso,
devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: porque pequei traindo sangue inocente. Mas eu gosto dessa parte, tocado de remorso. I like this part. He was touched by remorse. Mas Judas não se arrependeu But Judas did not repent e mudou de direção. and changed the Ele direction. estava apenas culpado por aquilo que He ele tinha was feito. only feeling blamed E for o what texto happened. continua dizendo que ele pegou e se suicidou. And the passage keeps saying that he committed suicide. Remorso, Remorse, culpa. blame. Agora vamos ver agora um exemplo de arrependimento genuíno. Now let's see an example of true repentance. Lucas capítulo 22, Luke chapter 22, verso 61 verse 61 e 62. and 62. Vou esperar você abrir. Lucas 22, Luke 22, 61. chapter 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Agora nós podemos ver 2 exemplos bíblicos. Now we can see 2 biblical examples. O choro faz parte. The cry, Agora o it's a choro part of sem it. mudança, But crying without change, Pedro mudou direção. Peter changed his direction. E hoje nós sabemos como foi Pedro. And today we know how Peter was. Agora Judas com remorso, But Judas with his peso da remorse culpa, and the blame, histórias totalmente distintas, diferentes. completely different stories. Então Deus está chamando-nos para um arrependimento So genuíno. God is calling us to a true Você tem repentance. escutado muitas palavras aqui. You are hearing many words in here. Está se fazendo uma autoavaliação por dentro. You are self-evaluating yourself. E está comigo e com você. And it is with you and it is with me. Ou você fica com remorso, You can either remain with remorse apenas culpa daquilo que você and the blame possa estar fazendo de of errado. things that you may be doing Ou wrong, você muda de mentalidade or you change your e vive mentality pelo Espírito. and start to live by the Spirit. Amém? Vamos dar sequência aqui. Let's go forward. E o Senhor vai constrangir você. And O the Senhor tem Lord constrangido algumas pessoas will aqui. move you. And the Lord's moving people in here. Romanos capítulo 2, Romans chapter 2, verso 4 diz que a verse bondade 4 says that the goodness de Deus é que nos conduz ao arrependimento. of God is what takes us to repentance. Esse final de semana é a bondade de Deus nos alcançando. This last weekend, it is Ele the está goodness of God conduzindo ao reaching us. arrependimento. He is taking us to repentance. Amém. Agora vamos lá, Now let's go. abre em Gálatas. Open in the book of Galatians, Gálatas capítulo 5. chapter 5. Gálatas capítulo 5, só um momento. Vamos ler a partir do verso 16. Gálatas Let's 5. read from the verse 16. Galatians 5 from 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, Gabriel, existe uma forma de andar There is a way of walking de não viver pecando? and not living sinning in sin. Existe sim, a palavra está Yeah, there dizendo. is. The word is saying it. Ande no Espírito, Walk in the Spirit. porque o seu Espírito foi recriado. And here, your spirit was recreated. Se você se alimenta da palavra, If you feed se você yourself se by the alimenta do word, Senhor, if you feed yourself by the with the pecado word, vai ser um erro, the sin is going to be a mistake. um erro de alvo. Aconteceu, você It's se gonna arrepende, be something that happens, but then you repent. mas não vai viver na prática. But you're not gonna live in the practice. Então, como é que nós não andamos na prática? So Andando pelo how- Espírito. We will not walk in the practice. We walk by E the o texto Spirit. continua dizendo, vamos lá. And the passage keeps saying, Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura não seja do vosso querer, mas sois guiado pelo Espírito, e não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades,
porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem muito mais coisas que são There are obras da carne, many other things that are que work nem of está the listado flesh aqui. they are not even listed in here. Mas hoje você tem o Espírito Santo, But today you have the Holy Spirit. você sabe o que convém e o que não convém. You know what you can do, what you cannot, you should not do. Amém? Mas ele dá Amen. essa dica aqui desses But He gives us this heads que são up. obras da carne. What it is the acts of flesh. E eu quero tocar um pouco dentre esses todos que foram falados em alguns aqui, bem I want to rapidamente. talk a little bit about a few of those in here, Bem rapidamente. very quickly. Vai abrindo. Vai abrindo lá já em Romanos capítulo 13, verso 13. Let's open in Romans chapter 13, verse 13. Mas primeiro eu quero tocar no ponto aqui sobre inimizades. First, I would like to touch in the point of animosity. O que é inimizade? What it is to have animosity or being unfriendly. Antipatia, You are not kind, unkindness, ressentimento, resentment, amargura, bitterness, rancor anger, e mágoa. and hurt. A pergunta é: The question is, estamos com algum desses do we have any of those contra alguém? against someone? É tempo de se avaliar. It's time for you to self-evaluate. Isso é obra da carne. This is works, Ou acts seja, você não of the está flesh. vivendo como filho de Deus, So you're not living as a child of God com o Espírito que foi recriado. with the spirit that was Estou falando para a recreated. gente se avaliar. I'm talking about we should evaluate ourselves. Outra coisa, porfias. Another thing, Outro ponto que eu quero tocar. debauchery. O que é porfias, Gabriel? What it is debauchery? Disputas sem cessar, discórdias, divisões, Divisions, battles, conflicts, luta por superioridade. or the fight for superiority. Isso não pode haver no meio da igreja. This cannot exist in the middle of the church. Por isso eu falei ontem aqui sobre celebrar com That's aqueles que why estavam sendo levantados. Yesterday I spoke to you about celebrating with the ones that were being risen. Porque se seu coração não celebrou por pessoas que Because- estão sendo levantadas, If your heart did not celebrate because of the people that were raised in here, talvez você esteja andando na carne. maybe you are walking in the flesh. E isso é perigoso demais. And that's really dangerous. Outra coisa, Another thing, emulações, que fala nesse texto também. Eu perguntei se você ia usar a palavra difícil, você falou que não. Sentimentos que nos incitam a igualar, concorrência, inveja por outros ter sucesso. Parece igual, mas não é. this feeling of trying to make people compete with us and to have it and to be envy of us. Nós não estamos numa competição. We are not competing against ourselves. Não pode haver competição dentro da igreja. We cannot compete inside of the church. Na música, não pode haver. The worship team, we cannot compete amongst ourselves. Ah, eu toco melhor, Oh, I'm a better player. eu faço isso melhor. I do this better. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. We are here to serve the Lord. Uma coisa que, da última vez que eu até toquei lá na música lá da igreja, The last time I played at the church, final de culto nós fazemos um feedback. the end of the service, we have a feedback. E todo mundo começou a falar sobre, eu errei nota, eu fiz isso, eu fiz And everybody aquilo. starts to speak about they missed the tone, the E eu harmony. escutei e deixei todo mundo falar. And I heard all of it and I let everybody speak. E eu disse o seguinte: And I said, fiquem tranquilos. be quiet, be at peace. Sabemos que nós podemos fazer com excelência, We- com o nosso melhor. We know that we can do everything with excellency, Sem with errar. our best, Nós without podemos- making mistakes.
fazer com melhor. Temos vários níveis de pessoas We que have tocam aqui. Tem uns many que sabem mais, levels outros of menos. people that play and sing. I feel no more than others. Façam com excelência. Do with excellency. Mas se ocorrer um erro ali But de nota, if de música, there is a mistake, sua primeira preocupação é não saber se você errou a nota, se as pessoas receberam. your first worry should be not if you missed a note, but if the people received. Porque se você quiser alguma coisa que não tenha erro nenhum, coloca um playback para tocar que não vai If ter you erro don't não. want, if you want someone playing here that doesn't make any mistakes, put the playback. É a nossa adoração para o Senhor. It's our worship to the Entenda, Lord that deve should. existir excelência. Nós devemos We procurar melhorar, must look to bater be nessa tecla. excellent and improve ourselves on this earth. Mas nós temos que ver o posicionamento do But nosso coração. we need to see the positioning of our hearts first. Igreja é isso, vai That's the ocorrer. church. Vai ocorrer. Things will Tem uns happen. que são profissionais, que I já feel are trabalharam com música, professional that outros estão work with começando. music, and other people are just starting. Mas quando todos se juntam, But when we all help ourselves, nós estamos em adoração ao Senhor. we are in worship to the Lord. Não é sobre performance. It's not about the performance. Talvez se você esteja querendo performar demais, Maybe if you want to be too performatic com o coração apenas na performance, and you're comparing only your tá performance, andando na carne. you are walking in the flesh. Que o objetivo do Espírito não é esse. That's not the focus of the Spirit. A música está levando a congregação à The- adoração. The songs are taking the congregation to worship. Ela não está fazendo uma apresentação para você. It's not a presentation for you. O pastor ontem foi muito guiado, Pastor Emmanuel was guided yesterday. onde tem pessoas, não gostei dessa música, não gostei daquilo. Oh, there's some people say, I don't like this song, I don't like that song. Não foi para você. It wasn't for you. Eles estão conduzindo você They are conducting you to worship. à sua adoração. They are conducting your worship. Ministério de Louvor, aplaude de pé. Vamos lá, outra coisa. Another thing. Homicídios. Como Homicides. assim, Gabriel? How so, Gabriel? Claro que homicídio está falando de morte de uma pessoa. Of course, a homicide talks about the death of someone. Mas também no original desse texto, But the original version of this passage, homicídio significa it means exterminar to exterminate a influência de alguém the influence of someone, falando mal dela. bad mouthing this person. Não seja um assassino de reputações. Do not be a murderer Isso of é obra da reputations. This is works of flesh. Quando eu começo a falar mal de alguém, When I start to badmouth someone, a Bíblia enquadra essas pessoas the people puts us como assassinos. as murderers. E isso é forte demais. And this is too strong. Olha o peso dessa palavra. Look the weight of this word. Não seja assassino de reputação. Do not be a murderer of reputations. Eu falei sexta-feira, coloque o said- óculos I said on Friday, put on the glasses de como Deus vê as pessoas. as God sees people. Amém. Vamos lá. Agora, o texto lá de Gálatas, vamos voltar para lá. The passage of Galatians Fala sobre o fruto do Espírito também. also talks about the fruits of the Spirit. Se existem os frutos da carne, If there are the fruits of the nós flesh, temos os frutos do Espírito que você pode we produzir. also have the fruits of the Spirit that we can produce. Aí é que pega. That's the catch. Não é o Senhor que vai fazer o fruto. That it's not the Lord who is going to make the fruit. Somos nós que vamos produzir esse fruto. We are the ones who have to produce those fruits. Então, sabe por que muitas das vezes You aqui know não why many acontece, times? mas no mundo aí acontece. Você vê muitas pessoas com dons e talentos, We see many people with talents and gifts, mas sai do púlpito é outra pessoa. but then when they leave the altar, they are a completely different person. Talvez ela esteja andando nos dons, Maybe this person is walking in the gifts porque os dons são para os outros. because the gifts are for the others. Mas e sua vida? But what about your life? Se não estiver produzindo frutos, If you're not producing fruit, se chegar lá no final,
when it comes to the end, as pessoas que vão ser salvas porque foi alcançada através do dom. people will be saved because they were reached by your gift. E essa pessoa que não andou no fruto And that person that didn't walk in the fruit, não vai fazer parte da vida eterna. it's not going to be a part of eternal life. Porque os dons são para os outros. Because the gifts are for the O others. fruto é o que a gente produz. The fruits are what we produce. E o que o texto continua dizendo? And the text keeps saying, Mas o fruto do Espírito é amor. Vamos voltar lá. Gálatas let's 5, go back. Galatians 5, 22. Eu quero que você Chap- leia. chapter 5, verse 22. I would like for you to read. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o verso 24. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Então, eu e você que nascemos de novo, nós podemos produzir You and I that were frutos. born again, we can produce fruits. Lembra que a gente estava falando de arrependimento? Do you remember that we were talking about repentance? Quando muda de direção, When we change the direction, você está caminhando sobre a palavra, you're walking by the você word. começa a produzir frutos bons. You start to produce good fruits. Amen? Aí eu quero tocar bem rapidamente. I would like to touch very quickly. Teve vários aqui, mas eu quero tocar We have primeiro many, but I want to talk about a sobre few. o amor. Romanos First, capítulo 5, bem About love. rapidamente, Romans chapter 5, verso 5. verse 5. Romanos capítulo 5, Romans chapter 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de quem? É derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Ah, Gabriel, eu não consigo amar aquela pessoa. Gabriel, I can't love that person. Mentira. That's a lie. O amor de Deus foi derramado no seu The coração. love of God was poured out in your heart. Você que nasceu de novo, If you were born again, o amor de Deus está no seu the love coração. of God is in your heart. O que pode estar acontecendo What may be happening? é a carne gritando, It is the flesh crying out, querendo fazer a vontade. wanting to do its own will. É por isso que nós devemos sujeitar a carne That's why we must subject e the andar pelo flesh Espírito. and walk in the Spirit Amar aquelas pessoas. and love those people. Como eu falei nos últimos dias, As I said the last você days, não mostra para as pessoas o quão espiritual você é quando você está se you movendo nos don't dons. show to the people how spiritual you are when you're moving. Sorry. Mas Quando você está se movendo o quê? nos dons. In the gifts. Sorry. Mas quando você está andando em amor. But when you are walking in the gift, in the word. Tem um livro que eu até indicaria para você, O Amor, Caminho para a Vitória. There is a book that is called The Love Walks to the Victory. Que você pode procurar esse You may livro. look for it. Outra coisa que produz em você, nós falamos um pouco de alegria, não perder a alegria da salvação. Another thing that can be produced Existe in essa you. We alegria talked a little bit about not losing the joy no of salvation. Espírito. There is this joy in the O Spirit. Senhor colocou essa alegria em nós. The Lord put this joy A on us. alegria do Senhor é o quê? The joy of the heart, Nossa força. the Lord is our strength. E eu gosto que Deus é um Deus And I like our God because God is a God bem-humorado. that He is well-humored. Às vezes as pessoas têm uma ideia de Deus de um velhinho Sometimes people have an idea of God of an old man com um cajado querendo bater nos with a outros. staff wanting to hit people. Deus não é esse. God is not that. E eu quero te mostrar que Deus ri dos inimigos. I want to show you that God laughs at His enemies. Abre comigo em Open with me. Salmos, Psalms capítulo 2. chapter 2. Aleluia. Você está abrindo aí? Open Salmos, capítulo 2. Psalms chapter 2, Verso 4. verse 4. Ri
Ri-se aquele que habita nos céus. Você está lendo isso? Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus e zomba deles. A sua ira a seu tempo lhe dará falar o seu furor e os confundirá. Ou seja, aqui no contexto, Here in this context, inimigos tinham se levantado the enemies had risen, e a palavra está dizendo que Deus está rindo deles. and the word says that God was Zombando laughing at them, deles. and he was scoffing at them. Deus é um Deus bem-humorado. God is a God that is well-humored. Por isso que Ele colocou alegria dentro de nós. That's why he put his joy on us. Surgiu uma situação, There was a situation, diabo, você é um derrotado. devil, you are defeated. Ha, ha, ha. Você tem alegria. Gabriel, You não have estou the com joy. vontade. Estou passando por aquela But situação. Gabriel, a, minha I'm not willing. I'm going through a a minha situation. vontade é só chorar, se trancar I dentro do only quarto. wanna cry and lock myself in a room. Tira um tempo dentro do quarto e começa a rir. O diabo Take fica some doido. time in your bedroom and você start não- just laughing. The enemy will go crazy Porque você não está andando na carne, você está andando because no you're espírito, not que é walking in the alegria. flesh. You are walking in the spirit of joy. Uau. Então tá passando por pressão, se tranca dentro do quarto, So começa you're a going rir. through pressure. Sem Go vontade. inside your room and start laughing. Daqui a pouco, In a moment, o Espírito pega junto com você the na Spirit oração takes ali. you over in prayer. Então não deixe que nada nem ninguém roube essa So alegria. don't let nothing and anyone to E se rob you mova from em your joy. alegria. And move yourself in joy. Deus não vai abrir sua boca a você rir nas situações. God is not going to open. Eu não ouvi o que ele falou tudo. Também não lembro. Exatamente, isso aí. The Lord is not going to open your mouth to make you laugh. Eu já estou me encaminhando para o final, se a música puder vir para cá. We're going. You're going to the end of worship team. Efésios capítulo 4, Ephesians chapter 4, verso 24. verse 24. Efésios 4, 24. Ephesians 4:24 Diz o seguinte: says, E vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Uau, o que a Bíblia está dizendo aí? Que você what is foi the Bible recriado saying here? novamente. That you were recreated again. Então agora se comporte, Now behave, se vista dress de yourself acordo com a sua natureza. accordingly to your nature. Coloque a verdade Put the sobre truth você, a palavra. upon you, the word upon you. Ande com ela. Walk with it. Outro texto aqui, Colossenses, Another passage, Colossians capítulo 3, chapter 3, verso 9. verse 9. Diz o seguinte: It says, Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Uau, você já não é o velho homem não manda em você. Com os efeitos, se vos revestisse do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Estão andando no Espírito. Nós estamos cada vez mais we are walking in the parecidos Spirit, and then we keep being more and com more Jesus. look like Jesus. Mais parecidos com Jesus. We look more like Jesus. Gálatas capítulo 2, verso 20. Galatians chapter 2, verse 20. Eu quero já encerrar com esse versículo. And Se we will puder ficar de pé. finish with this verse, so if you could stand up. Diz o seguinte: It says, Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando eu e você anda no Espírito, when you and I walk in the Spirit, nossas palavras mudam, our words change, nossas prioridades our mudam priorities change, e nossas reações mudam. and our reactions change. Então nós podemos viver pelo Espírito. So we can live in the Spirit. Amém? Amen. Então eu quero que você feche seus olhos. So I would like for you to close your eyes. Eu espero que você tenha recebido da parte de Deus. And I hope you have received from God. Se faça uma autoavaliação. Self-evaluate now. Gabriel, o que eu posso melhorar? What can I improve?
Aliás, Senhor, o que eu posso melhorar? Lord, what can I improve? Que você tenha essa conferência May you have this conference, não apenas como mais uma data no calendário, not only just another date on your calendar, mas que seja um start para o ano de but it may 2026. be a start in your 2026 Viver o melhor ano da sua vida. to live the best year of your life. Vivendo segundo Deus. Living according to God, Vivendo pelo Espírito. living by the Spirit, Íntimo do Senhor. intimate with God. Antes de ser filho, Before você, you are, antes de ser before you're a servo, servant, você é. you are a child. Antes de ser servo, você é. Before you're a servant, you are a child. E filho tem o quê? And this child has what? Intimidade com o Pai. Intimacy with the Father. E quem tem intimidade com o Pai, And who has intimacy with the Father? anda no Espírito. They will walk by the Spirit. Você viu que o Senhor fez essa conferência? Did you see what the Lord did in this conference? Uma construção. A construction. Intimidade, Intimacy, serviço service, e andar no Espírito. and walk in the Spirit. Lembre-se que você é um Remember Espírito. that you are a Spirit. Então as palavras que são liberadas aqui So the words that are released in here, não são para te agradar ou para it's not to please you mudar apenas algum pensamento, or change just one thought, mas é para atingir o seu espírito, but it is to reach your spirit porque você é espírito. because you are a spirit. Agora está comigo e com você. Now it is with you and I Andar e viver no to espírito. walk and live in a spirit. E cada vez mais se parecido com Jesus. Every single day be more A like música pode Jesus. cantar. Amém.